noite a todos! Iniciando mais um papo de cafezinho com o grande Panzetti. Muito obrigado a todos que estão aqui, a todos que estão nessa noite chuvosa aqui em São Paulo, mas que vão contribuir com a sua audiência para que a gente tenha aí uma noite agradável, um bate-papo muito interessante com um grande, com uma lenda da educação física, com um ícone mundial da educação física, porque o Panzetti ele não atua somente no Brasil. Ele é um cara que viaja o mundo inteiro representando a educação física e vocês não sabem a responsabilidade que é fazer uma live com um cara com essa experiência, com um cara com essa projeção no mundo mundial quando se diz respeito à educação física. Então quero agradecer a presença de todos vocês, do Nilo, do meu presidente Nelson, do Panda. Panda, grande abraço, tá curtindo as férias aí em Pernambuco, né, meu irmão? Curte mesmo que você merece, trabalhou muito em 2023, 2022 e continua trabalhando. Em 2023 vai ser muito próspero, gerando prosperidade na vida de centenas, se não milhares de profissionais de educação física. Nelson, muito obrigado pela presença, meu irmão. Você é muito querido, sempre aqui, sempre me prestigiando os colegas da profissão, prestigiando os nossos amigos. Nilo, meu irmão, muito obrigado também. E galera, o que eu peço para vocês é o seguinte, que agora vocês apertem esse aviãozinho, essa asa delta, esse triângulo que tem no cantinho da sua tela e manda essa live para mais pessoas, esse papo de cafezinho para mais pessoas. Eu tô aqui mandando para todo mundo. Eu peço para você para que me ajude a fazer com que essa live seja entregue para mais pessoas. Então convida todo mundo, convida seus amigos aí, faça com que eles fiquem informados que está acontecendo um bate-papo com um cafezinho para que eles possam entrar, contribuir, prestigiar. A gente tem sempre um grande número de pessoas que assistem a live posteriormente, tanto por aqui como também pelo YouTube, que já tem um canal no YouTube, Papo de Cafezinho, onde fica as entrevistas. E hoje a gente tem que prestigiar esse nosso grande amigo, essa grande referência da educação física, Humberto Panzetti. Eu tô aqui chamando todo mundo e acho que agora já deu, né? Já foi gente pra caramba aqui. O pessoal daqui a pouco tá me xingando aqui. Vamos lá, concluir. Carlinhos, meu grande irmãozinho. E agora, José? Faz um L aí, pessoal. Pelo amor de Deus, faz nada de L aqui não, cara. Tá mal... Tiveram reajuste. Putz, nem me fala disso, Nelson. E aí, como você tá? Grande Dan Pacheco. Patrick, meu amigo de Brasília. Ó, esperando todos vocês para um cafezinho aqui, ó. Tá até fumaçando. Gil, como você tá, meu irmãozinho? Como que tá em Santos? Miguel de São Roque. Cara, a gente tem gente de tudo que é lugar do Brasil aqui. Gente de Miguel de São Roque, tem o Nelson de Rio Claro, o Gil de Santos, Patrick de DF, Carlinhos da PQP. E é isso aí, galera. Vamos ver, eu combinei com todo mundo, vamos ver se eu combinei com o Russo e eu consigo trazer o Panzetti aqui já para live. Vamos ver se o Panzetti já está por aqui. Humberto Panzetti. Foi, convite. Vamos lá, Panzetti. Meu irmãozinho Evandro também está por aqui. Aê, bonitão! O careca mais importante da educação física, quiçá universal. Essa noite é dos careca e tem uma luz aqui em cima que parece que eu estou iluminado. Parece não, você era um ser iluminado. Essa luz só está refletindo a tua espiritualidade, porque a ideia aqui hoje é te conhecer um pouco mais. A gente tem que explorar esse lado seu da política pública, mas eu quero conhecer o ser humano Panzetti. E eu sei de uma coisa que a grande maioria não sabe e eu já vou começar falando. Panzetti é filósofo. Quem sabia que o Panzetti é filósofo? Não é isso mesmo, Panzetti? Isso, minha primeira graduação foi filosofia. Sempre fui do esporte, né? Meu primeiro título brasileiro foi em 1977. 77? Eu tinha 3 aninhos, cara.
já estava ganhando meu primeiro título. E ainda, por incrível que pareça, foi um título brasileiro em levantamento básico que eu tive um recorde lá que ficou na categoria, eu acho que ainda uns 6, 7 anos. Que E legal. era um momento político do país bastante importante, né? 77, 78. Eu gostava muito, assim, da música popular brasileira, adorava Chico Buarque, adorava todo o movimento musical que fazia críticas naquele período aos excessos através da música. E aquilo acabou me atraindo de uma forma que eu achei que eu tinha tudo a ver com filosofia, o que verdade é. Eu adorei o curso de Sim. filosofia, né? Eu acho que no que eu faço, nas coisas que eu acabei desenvolvendo, eu acho que esse curso me deu mais sustentação. Depois, lógico, que era impossível não ir para a educação física. Fui para a educação física. Ô, Panzetti, mas só para a gente, para a nossa audiência e depois para as pessoas que assistirem entender um pouco. Em 77, você já ganhou um título nacional, correto? Ou sul-americano? Brasileiro, meu primeiro título. Brasileiro. Então, assim, você já treinava já. Era o basismo, assim que se fala? Levantamento básico? Como que se fala? Eu morava numa cidade e naquela época existia muito preconceito ao treinamento com peso. Era uma coisa de muito preconceito. Eu lembro que eu treinava escondido. E eu tinha Nossa! e era muito E por que desse preconceito, Panzetti? porque olha que coisa mais absurda, né? Naquele período se associavam a questão do treinamento com peso com questões de sexualidade, uma coisa até esquisita de contar isso, não é? Mas quem viveu aquela época sabe do que eu estou falando. E tinha um super atleta aqui que eu tive a oportunidade de ser funcionário dele, já falecido, e ele fazia uns pesos danados. Ele tinha uma academia naquela época, né? Não existia academias, que existiam, era aquele monte de ferro de. E ele treinava Sim. a chácara dele e ele permitia que eu ia treinar. E eu via ele fazendo aquilo, eu falei, cara, eu vou fazer o peso que esse cara faz. E aí que começou a minha paixão. O meu pai era um apaixonado por esporte. E o meu pai e o meu irmão era melhor que eu em tudo, em bafinha, em natação, no que aquilo matava, rapaz, porque essa conta do esporte. E aí eu percebi que eu tinha uma qualidade física que era a força. E aí eu falei, é nisso que eu vou. Agora você vê o que é a autoestima do esporte, né? O esporte é uma coisa transformadora. A gente muitas vezes esquece que a nossa profissão ela tem que estar atenta a isso, não é? Porque atrás do esporte tem um profissional de educação física e tem atividade física. Mas o esporte, eu acredito que é o maior fenômeno do fim do século passado e do começo desse século, né? Ele transforma. Não precisa muito. Olha a Copa do Mundo, né? Olha, Perfeito. o mundo viu ontem na Argentina de 5 milhões de pessoas reunidas no único lugar. É só o esporte que É o consegue fazer esporte. tamanho. E a Só gente esporte. pegar o esporte com os dois braços, agarrar firme, não deixar escapar. Isso a gente vem se exportando aí, estou vendo tanta gente, Patricão, Nelson, o Daniel, bom, um monte de gente que Tem compartilha. gente de Portugal aqui. Tem gente de Portugal assistindo a gente. Nós não Profissional de podemos, educação nós, física. Profissional de educação física de Portugal. isso. Eu acho que o esporte é algo, né, que é transformador. E foi assim na minha vida, não seria diferente. Eu sempre tive o respeito do meu pai, mas eu vi que ele me olhou com um olhar que até hoje eu não esqueço, que é quando eu ganhei o meu primeiro título. E daí Putz. o esporte deu certo. Aí foi para as lutas. Aí, o que eu fazia, eu ia bem, porque eu tinha uma qualidade física. Eu nunca fui um grande atleta técnico no judô, no jiu-jitsu, no próprio boxe, mas eu tinha uma coisa que fazia diferença nesses. Mas pera aí que agora eu fiquei com medo. Você falou jiu-jitsu, judô, e eu fico brincando com você, te provocando. Boxe? Meu pai era um apaixonado por esporte, apaixonado. Meu pai foi campeão brasileiro em boxe em 1934.
Até, Putz, deixa eu cara, pegar. tô falando, esse papo de cafezinho é muito legal, porque eu tenho certeza que, assim como eu, a maioria das pessoas que estavam aqui, que estão aqui, perdão, não sabe essas vertentes. Olha isso, cara! Ah, contemporâneo do Públio. Bom, e ele nos punha no esporte. Eu comecei a nadar, eu tinha 7 anos, comecei no judô com 6 anos. Ele via no esporte, né? Uma que ele era um apaixonado e muito forte. E aí, quando eu comecei a ganhar, quando vieram os primeiros títulos, as primeiras viagens, aí o meu irmão, coitado, teve que se esforçar bastante. E, Putz, mas aí, aí nesse momento, você começou como atleta, enfim, e aí foi quando você foi, decorrente ao que você já falou, foi primeiro para a filosofia, né? Para entender esse. primeiro para a filosofia. Eu adorava. Bom, e aquele momento era um momento tenso, eu gostava de ler tudo, eu adorava Pasquim, eu adorava tudo que era politizado na época. E isso me levou ao curso de filosofia. E foi, né, o grande acerto. Eu estava entre sociologia e filosofia e acabei indo para a filosofia. E era um período em que a filosofia, né, imagina, né, nós estávamos Sim, no meio, imagina, de 70, estamos falando de 79, né? Eu lembro que ali sim, ali no início da abertura, né? Já se falava em abertura, eu essas tive, coisas eu todas. tive uma oportunidade danada. Eu tive com o professor Rubens Alves, eu tive os melhores professores, porque a Faculdade de Filosofia da PUC era, então, na época, uma das principais faculdades do país. E o lugar onde que se concentrava toda a questão de política, de politização que existia em Campinas. Eu me lembro quantas vezes que chegava a cavalaria com borracha, porque o curso de Direito e o curso de Filosofia era no Pátio dos Leões. Eu era presidente do DCE e, Ah, então peraí, né? Os caras tinham que ter um presidente que aguentasse a borracha, né? do lado, eu adorava o movimento daquela época da Uni. E então eu tinha assim, eu estava muito envolvido nas questões políticas daquela época. E o curso de filosofia foi um ganho, né? Constância Vaz, eu tive, nossa senhora, os professores que são assim, que eu tenho muito orgulho de lembrar, muitos já falecidos, mas muitos, o Sigrício, Zé Sigrício, Zé foi meu orientador no mestrado, quer dizer, era assim um pessoal sensacional. E eu acho que eu fiz a escolha certa. E fui para a educação física no momento em que eu já tinha, né, consciência do que eu queria da minha vida, eu já Com tinha. quantos anos, Panzetti, mais ou menos? Então, até uma coisa bastante interessante, o Miguel é responsável por isso. Eu fui Miguel de monitor. Arruda, para quem não sabe, nosso conselheiro. É, eu me formei, eu sou da turma de 79 de filosofia e me formei em 82. Em 83 eu entrei, em 83 eu entrei na educação física. 80, E aí no final do curso estava abrindo o curso da Unicamp. E até então o Miguel, no último ano, eu era monitor, porque o Miguel entendia de treinamento, mas a primeira sala de musculação era uma coisa muito nova. E eu, nossa senhora, já tinha aí dezenas de. Dominava. Já tinha uma experiência internacional danada. E aí eu fiquei de monitor. Quando ele foi para o Unicamp, eu fiquei no lugar dele. E naquela época, não, naquela época era possível, né? Eu, sem especialização, Sim. sem nada, eu me formei em dezembro de um ano, comecei a trabalhar na minha faculdade em janeiro do outro. Aí eu sabia exatamente nesse momento o que eu queria. Quando eu cheguei na faculdade de Educação Física, as pessoas eram muito despolitizadas e não participavam em nenhum movimento. Tanto é que as greves da época, a Educação Física não paralisa. Quando eu cheguei lá, o reitor ficou louco. Ele falou, Panzetão, não faça isso, cara. Aí parei o curso, criei o centro acadêmico. A gente tinha acabado de chegar da filosofia, né? Peguei um curso que as pessoas
é conhecido como clubão, né? Olha lá o clubão, o pessoal não quer saber de nada. Pus aquele povo para movimentar, paralisação. Olha, dei trabalho para o reitor na época, viu? Um grande... Ô, Fazete, e eu tô viajando aqui, porque como a gente fala em filosofia, a gente lembra do cara do Patropi, né? Aquele estereótipo do cara mais magrinho tal. E você é um estereótipo que hoje você é um cara grande, mas naquela época, treinando constantemente, imagino que você era muito maior. Como que era essa questão aí do estereótipo? Enorme. E quando eu cheguei na filosofia, eu também, todos se assustavam, né? Porque o curso de filosofia, não sei se você sabe, mas dentro da Igreja Católica, para você ser padre, você precisa ter o curso de filosofia e teologia. Não é a filosofia é um momento que você tem de descobrir se aquele objetivo religioso que eu me defini a ter, se realmente é uma escolha minha ou se foi influências familiares ou coisas desse jeito. E o curso geralmente começa com 80% seminaristas e leigos 20%. E quando acaba o curso é o inverso, você tem 20% seminaristas e 80% de leigos. Porque esse é o objetivo. Tá. Quando eu cheguei lá, imagina, já fazia boxe, os professores ficavam loucos. Eu me lembro que no 80 foi todo mundo assistir, estavam doidos. Robertão, você na filosofia, trocando os... Mas foi sensacional, sensacional. Meu, eu tô aqui, sabe, quando você viaja no tempo, eu tô vendo você naquela época super grande da filosofia. Os caras falam, meu, chegou Platão, né? Porque Platão tinha fama de ser grande, né? E meus últimos campeonatos mundiais no peso, por exemplo, em Luxemburgo, com 148 quilos. Né? 148 quilos. Meu braço tinha 54 centímetros, eu tinha uma coxa de 80, eu era monstruoso. Onde eu chegava, o povo assustava, porque eu era muito grande. Assustava. Era muito grande mesmo. E era incoerente, né? E, além de tudo, me envolvi nas questões estudantis, os movimentos estudantis, sempre fui muito próximo desses movimentos, mas foi sensacional. Quando eu cheguei na educação física, eu já tinha muita maturidade. E já profissionalmente eu sabia qual era o caminho, eu sabia as coisas que eu queria, então me deu uma base, e, bom, ao ponto de eu me formar um ano e ser contratado pela faculdade no ano seguinte. Né? Que foi a Unicamp, não é isso? Contratado A na Unicamp. PUC. A Unicamp, muitos professores da PUC foram para a Unicamp. E abriu muitas... Ah, tá, que é o caso do Miguel, foi o caso do Miguel. Teve vários professores na época que foram chamados para o curso. E aí foi um momento. Aí comecei a questão acadêmica, ainda como atleta. Aí eu comecei a perceber, já era um fim de carreira, o esporte de peso ele é ingrato, ele acaba muito cedo, você machuca muito. Né? Na época não tinha toda essa tecnologia, não tinha toda essa coisa de suplementação alimentar, você fazia muita coisa, né, descompensada. A carreira dos esportes de força, ela era, hoje não mais. E aí eu comecei a me envolver na parte de gestão dentro da entidade de desporto. Era um momento que o Brasil estava mudando o modelo. Existia um programa nos anos 80 que chamava-se Intercâmbio Olímpico, e eu tinha um grande amigo falecido já, Dr. Laércio Martinez, que tenha no céu, ele me deu o caminho, a luz. O Dr. Laércio Martinez era um fisiatra com uma visão de gestão de esporte, e eu colei nele. Né? Aí, nesses anos, esse programa você ficava 6 meses fora e 3 meses ensinando aqui. E aí eu tive a oportunidade de Rússia, Bulgária, Iugoslávia, Tchecoslováquia, e aí conheci muita coisa. Nesses anos, estava mudando a forma do Brasil fazer gestão de esporte. A gente copiava um modelo europeu, e até então, nós e o mundo começou a copiar o modelo soviético, onde tinha uma ideologia política atrás do esporte. Né? E o Brasil, naquele momento, como a América do Sul inteiro, foi se adaptando a isso. Nessa época... Isso, 85, mais ou menos? Mais ou menos em 88, começa esse movimento, que é onde o
Brasil, o governo federal emite uma portaria dizendo que as entidades de administração tinham que criar as suas próprias entidades. Como naquela época o esporte existia uma relação paternal do Estado. Então, para você, por exemplo, fazer um estatuto, você tinha que passar pela aprovação do CND, que era o Conselho Nacional de Desporto. O público está aí, ele sabe do que eu estou falando. E aí, os esportes, como não conseguiam se constituir em entidades, eles acabavam se acumulando em uma única entidade, e aí você criava um problema de gestão sério. Por exemplo, as lutas. Todas elas fizeram parte do pugilismo, porque a Confederação Brasileira de Pugilismo era a única que existia de fato e de direito. Em 88, Entendi. em 85 começou esse movimento. Em 88, eu já tinha... Zete, só para o pessoal se situar, a gente já está falando já, aspas, Brasil democrático, né? Sarney, não é isso? Porque 86 foi quando o Tranqueira ganhou tal, e só que o Sarney que assumiu. E aí a gente já estava falando da abertura. E nesse período se decide que o esporte tinha que ter um modelo diferente. Na verdade, o esporte só sair da educação em 91 com o Collor, mas em 88 começou a movimentação para que o esporte passasse a ter independência e as entidades de gestão fizessem o mesmo. Naquele momento, as confederações estavam se dividindo. Então, na minha confederação, que era chamada de Confederação Brasileira de Culturismo, tinha 4 modalidades esportivas. Tinha o fisiculturismo, tinha o levantamento olímpico, o levantamento básico e a luta de braço. E aí, naquele momento, o Laércio falou assim: Humberto, pega esse segmento e comece a entidade. E foi o pulo do gato. Eu peguei e montei a Confederação Brasileira em 88, e aí comecei com gestão. Eu, com essa experiência que eu tinha adquirido, quando o governo muda o modelo, o Tubino chega em Brasília. E eu acabo que eu chego junto com essa experiência que eu tenho. O Brasil começou a ter um modelo em que o Estado Federal criou uma única entidade, que até então, na época, não era um ministério, mas tinha status de tal, e começou como um guarda-chuva a transferir para os estados e para os municípios. E os municípios começaram a criar secretarias. Como tinha muito pouca gente inexperiente nisso, eu aproveitei esse espaço. Então, eu tratava do LOA, do LDO, do PPA, montava o projeto, e assim foi em 300 municípios, fui secretário... 300. Eu acho assim, é importante, né? Porque as pessoas até... Lógico, eu tenho o meu jeito de me comunicar, e eu gosto muito de enaltecer os meus amigos. Eu até sou meio parcial nisso. E eu fiz a chamada falando assim, um ícone da educação física mundial. E agora as pessoas estão entendendo o porquê. Porque, cara, você viajou o mundo todo, né, como atleta, e foi adquirindo experiência. E esse é um dos motes do Papo de Cafezinho, porque a gente conhece o Panzetti do Conselho, né? Mas ninguém, né, ou a grande maioria, não sabe dessa tua história rica que o Brasil e a educação física, consequentemente, deve muito a ti, né? Porque você pegou ali algo embrionário, e decorrente essa vivência que você teve no mundo, e mais, lógico, aí, algumas pessoas te orientando, você começou a todo um movimento que hoje, não adianta negar, negão, você é o pai da criança, né? É um dos pais das crianças, né? Eu muito, mas foi em 93, com a Lei Zico, que realmente institui essa questão da autonomia da gestão esportiva. E foi nesse momento que começamos a criar, eu, Mausler, começamos a criar entidades de administração nacional, estadual, e aí o INDESP foi criado. Quando o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Esporte, e esse era um instituto ligado à Casa Civil, e os presidentes tinham status de ministros, por aí passou o Bernard, o Zico, o Pelé, o Lars Grael, o Greca, que eu tive a oportunidade de recentemente estar com ele, e eu acabei ficando com todos eles, dentro do INDESP. Mas o Tubino era o idealizador e também foi o presidente, e o Tubino era o cara que tinha um carinho por mim muito grande, né? E isso eu tive muita sorte também, porque ele via que eu era uma pessoa determinada, que eu queria fazer, queria acontecer.
E ele me ajudou Cara, muito. sorte é a tua preparação, né? É, tá preparado para as Mas sabe oportunidades uma que aparecem na vida. você pega um tubino e te chama, fala, olha, faça isso, olha, o prefeito ligava, estou querendo fazer, ó, liga para esse cara aí em São Paulo que ele vai aí, vai estruturar tudo isso para você. E aí começou essa relação, né, de bastante proximidade. Quando acaba o Indesp e o Fernando Henrique cria o Ministério do Esporte e do Turismo, ele cria o Conselho Nacional e eu chego no Conselho Nacional naquele momento. Aí vem aí vem o Lula e cria o Ministério de Esporte. E aí eu já estava lá dentro e daí foi um pulo. Fiquei no Conselho Nacional com o Agnello, depois com o Orlando Silva. Passou o Orlando Silva, fiquei com o Aldo Rebelo. Depois do Aldo, eu fiquei com o Jorge Hilton. Até esses dias encontrei todos eles. Depois do Jorge, eu fiquei com o Ricardo Laser. Saiu o Ricardo Laser, chegou o Pisciani, depois o Pisciano e o Leandro. Então eu estive com todos eles. E nesse tempo todo, muitas dos projetos que existiam começaram a andar e eu pude participar da construção de quase todos eles. Eu participei da criação da Bolsa Atleta, eu participei da criação do maior programa de esporte que o mundo já teve, que foi o Segundo Tempo. Teve todos os seus problemas, teve todas as suas questões, Lógico. mas chegou a ter 1,5 milhão. Eu participei diretamente, ou contribuindo nas discussões na Agnello Piva, que hoje é a maior fonte de repasse de recurso para o esporte olímpico, paralímpico, para o esporte universitário, para o esporte escolar e para o esporte de formação. E essa experiência foi me levando para muitos lugares. E entre elas eu participei diretamente da criação da Lei de Incentivo, que hoje é a maior fonte de recursos do setor público ao privado. Só esse ano executou 500 milhões. Pouco, né? E aí uma coisa chamou a outra. Eu entrei na lei em 2007, estou lá até hoje. Aí o Comitê Brasileiro de Clubes criou o repasse do dinheiro para formadores. Eu faço parte da comissão, eu, o Lars Grael, o Emanuel, o André Heller, uma turma bacana. Aí eu concorri ao Comitê Olímpico Brasileiro no cargo de É. membro independente. Hoje eu faço parte também. Logo depois fui para a Comissão Nacional de Atletas e uma coisa vai puxando a outra. E lá atrás eu venho para o sistema CREF. Eu e meu grande amigo Nelson, que estamos aí até hoje construindo aí uma coisa. Então, mas é bem legal. Então, assim, agora fazer esse link. Porque, cara, eu conheço vocês, diferente de estar lá, antes de entrar no conselho, eu tive o prazer de conhecê-los logo quando vocês ganharam a primeira eleição, enfim. E eu senti, desde a primeira reunião que nós tivemos, que vocês vinham justamente com a ideia de contribuir, no sentido de fazer exatamente tudo o que você vem fazendo aí pelo esporte, mas agora um pouco mais especificamente para a educação física. Essa foi a sensação quando eu tive o primeiro encontro, tanto com você como com o Nelson. Eu me lembro muito bem que foi logo após a eleição. Essa sensação que eu tive, ela realmente foi esse desejo que motivou vocês irem para dentro do Conselho de Educação Física? O que, assim, o que te levou exatamente? Porque você é um cara extremamente ocupado, né? Com várias que todo mundo, né, talvez hoje, né, graças à atuação de vocês, muito menos, mas naquele momento o conselho não tinha tanto glamour como tem hoje, né? Hoje o conselho já tem um glamour, né, uma batalha muito grande que vocês vêm fazendo há anos, mas naquele momento tudo isso que você faz, COB, secretariado, né, teu currículo é algo gigantesco. O que te seduziu vir para o conselho? É o amor à profissão, né? Então, quando eu e o Nelson chegamos lá e a gente tinha uma dificuldade, porque as pessoas eram resistentes à mudança. E a transformação ela tinha que acontecer. O discurso, e não que não seja importante, por favor, aí, senão até o Jorge fala Lógico. de mim, mas o discurso do reconhecimento, né? Que é um discurso importante, e o discurso que está diretamente vinculado a essas situações, ele já não cabia mais. A gente tinha que
aumentar o nosso espaço. Nós não tínhamos relações políticas muito firmes, a gente falava muito pouco. Ontem mesmo estava vendo lá com o Daniel a live dele com o Tiago. Quer dizer, isso são avanços gigantescos. A educação física resolveu sair daquele, né, daquele lugar em que ele estava protegido com um tapete vermelho e falar, não, nós temos que ganhar isso, nós temos que sair dessa condição de judicialização, vamos judicializar tudo como se tudo se resolvesse, e o tempo nesse país e a justiça nesse país não vai no tempo que a gente quer. Então a gente tinha que ocupar espaços políticos, a gente tinha que estar em locais de decisão. E aí, quando o Nelson chegou à presidência, nós alinhamos em que nós tínhamos que ocupar espaço, né? Porque é mais fácil nós estarmos em locais em que nós temos direito de fala, de tentar o convencimento na mudança. Eu vejo hoje, eu estava vendo o Patrick aqui, eu sou fã do Patrick. E o Patrick é um dos caras aí que eu tenho muito respeito. Ele lá em Brasília, ele mexe, ele sacode, ele não aceita o não, ele vai para cima. E hoje nós estamos repletos de pessoas assim, né? Faço aí, né, um louvor maior ao meu presidente, o Nelson, que é um cara muito habilidoso e também entendeu essa lógica. Hoje, muitas pessoas, né, estão junto com a gente, o pessoal da Bahia, né, o pessoal... Bom, o Nordeste ali, Pernambuco, Paraíba, então todo mundo começou a enxergar o óbvio. E eu acho que a demonstração de que o caminho é esse foi agora a questão da Lei 14.000, né, 386, e também essas primeiras discussões da Lei Geral. O fato é que hoje nós aprendemos o caminho, né? Você participa das reuniões, o que é pedido a todo momento, em que a gente ocupe espaço. Olha, eu estava falando lá, falei Ô, Pazete, na reunião... desculpa te atrapalhar, Pode falar. desculpa te interromper, mas aqui, papo cafezinho é assim, papo de boteco. O tamanho da admiração que as pessoas têm por ti. Você citou o Patrick aqui, citou o Daniel. O Patrick escreveu aqui agora, um elogio do Panzetti vai para o meu currículo. Sabe? Então, assim, às vezes a gente não tem a noção, né, da representatividade que a gente tem na vida das pessoas. E, Patrick, se ele fizer para mim também, eu também coloco, viu? O Panzetti me elogiou, tá gravado. Perdão, Panzetti. E ele é sacudido. O que a gente precisa são dos Patricks, dos Nelsons. O que a gente precisa é dessas pessoas que chegaram e entenderam a lógica. A lei geral agora, essa discussão é bom, é ruim, não cabe dizer se é bom ou é ruim. Nós não somos os legisladores, o que construiu aquilo foi um monte de circunstâncias. Ou seja, a vaidade não cabe, né? O que nós temos que estar atentos é de conseguir capitalizar o máximo para a profissão. Esse é o discurso, né? Mas vamos mudar a lei. Gente, né? Muitas vezes a crítica que eu faço ao próprio Confef olha, é ruim, não. Vamos ver o que tem de bom nela. E vamos nos ater ao que tem de bom. Lá nela diz o seguinte, que vai ser criado, e vou falar uma coisa, quando o Vladimir propôs a lei geral, lá atrás, e um grande amigo meu... E foi no governo anterior, que agora volta, ele tinha como objetivo criar um fundo, fazer que os governos falassem entre si, fazer que a profissão se relacionasse de forma saudável com o mercado. E ele, quando ele põe no texto a questão do fundo, ele põe no texto a obrigatoriedade do conselho, mas um conselho que delibera, não é consultivo. Esse é o pulo do gato. Aqueles municípios, passado a lei, e eu acho que nisso não se mexe, que tenham como objetivo pleitear recursos públicos, terão que instituir os seus conselhos. Então, nós temos a informação de forma antecipada, nós temos que ocupar o espaço de 6.500 municípios. E não é profissionais de educação física, temos representantes do conselho que tenha pautas definidas, claras, não aquilo do que eu acho é muito bom, mas o que nós precisamos Entendo. o coletivo acha, o que é importante para o coletivo.
Esse momento é importante. Outro momento importante que nós temos que estar atento, e muitas vezes sou criticado, o Nelson também é criticado por conta disso, que é o pós-carreira. Isso é uma discussão que vai e vem e nós vamos ter que enfrentar essa discussão, que é o técnico. É ingenuidade falar, olha, não Lógico. tratar disso. Não, gente. Temos que tratar com maturidade. Temos que trazer para dentro da profissão, temos que criar uma estrutura para que essas pessoas... Hoje o Nelson postou aqui no grupo a questão do Conselho de Enfermagem, fazer um programa de capacitação desse país. Hoje eu estava numa cidadezinha aqui, Santo Antônio da Posse, eu estava dizendo a eles, nós precisamos ensinar os nossos gestores a buscarem recurso. Porque ele, tendo recurso, ele vai contratar o profissional de educação física. E esse profissional vai desenvolver a atividade fim. Assim é no setor seu, no setor fitness. Se nós melhorarmos o mercado, você, empresário, ganha, e nós ampliamos de uma forma danada o espaço do profissional e mais. Lógico. No final, a população vai ser mais saudável, vai ser mais inclusiva, vai desenvolver qualidade de vida. Então, está tudo na nossa mão. O que nós não podemos é isso vai cair do céu, com um telefonemazinho aqui, uma conversa. Não, gente. Nós vamos ter que construir. Nós temos que estar em locais onde que a gente possa decidir. Não, e é muito interessante isso, porque eu até recebi uma informação de visões contrárias a isso que você acabou de falar, né? Que o pós-carreira não existe, enfim. E é a resposta que eu dei para a pessoa, assim, dentro até onde eu alcanço o meu conhecimento, falou, cara, a gente vai abrir uma cruzada, só que a gente vai abrir uma cruzada contra né, os muçulmanos e vamos perdê-la, porque não existe um juiz que vai judicializar um processo desse, onde o juiz vai dar ganho de causa para o conselho. Vou dizer rapidinho, artes marciais. Nós temos aqui tênis de mesa. Agora, quando a lógica de São Paulo foi ao contrário, vamos deixar de brigar com o juiz. Ele decidir isso ou aquilo. Vamos convencer aquele que contrata, o dono de academia, aquele que é presidente de um clube, o secretário de esporte que vai fazer o edital, que ele pode escolher entre dois faixas pretas. Lógico. Ele pode escolher aquele faixa preta que tem uma história no esporte e ele pode escolher o faixa preta que também tem formação. As prefeituras é mais fácil, porque eu falo ao secretário o seguinte, imagine o seguinte, secretário, no próximo governo vocês acabam com o karatê. O que eu faço com esse cara que entrou sem ser formado? Né? Então, hoje em São Paulo, acontece o inverso. Aquelas entidades que lá atrás tiveram no processo, hoje nos procuram e estão fazendo parceria. Agora, não quero discutir se pós-carreira. Não é isso. Até porque eu não estou defendendo nada. Eu estou dizendo que é um debate que nós não podemos mais recuar. Adiar. E não tem jeito de fazer omelete sem quebrar ovo. Lógico. Então, nós temos habilidade política para garantir a profissão incisa. Eu sempre penso de forma corporativa. Eu quero ver o profissional. Tudo bem, mas a atividade fim do conselho é fiscalizar e orientar. Ora, mas é isso que nós estamos fazendo. Orientando o legislativo, que é a profissão, a importância dela, orientando os gestores municipais, orientando os empresários. Isso é função nossa. Então, nós temos que ir para cima. Não podemos amolecer, não podemos aceitar não. As derrotas vão existir. Agora, muitas vezes... Sim. Mas as boas batalhas não podem deixar de ser combatidas, né, Panzetti? Eu não posso... Quando ele acha... Porque muitas vezes, para eu dar um passo para frente, eu tenho que dar meia dúzia para trás. Isso é estratégia. Você tem que saber... Lógico. Relação política é uma relação melindrosa. Você tem que ter a habilidade bastante de, muitas vezes, né, tá sendo espremido, mas você tem que estar sorrindo, você tem que não fechar a porta. Panzetti, eu aprendo muito com você, com todos, né? Eu sou uma esponja, eu adoro aprender. E você fala uma coisa que para mim faz todo sentido. Indiferente de questões partidárias, os 100 primeiros dias do governo são essenciais, né?
Claro. Consequentemente, a gente está aí na batida de uma porta, né, de uma troca, enfim, e a gente tem que estar ali nesses 100 primeiros dias, de alguma forma, agindo para que a gente marque o nosso território e consiga exatamente esses benefícios para a categoria, para os profissionais de educação física, porque se eu agir como uma criança mimada, né, eu vou prejudicar toda uma categoria, não é isso? Veja a votação na Câmara hoje. Olha, não é radical. Não, gente, nós temos, olha, o momento de defender, de ter as suas ideologias acabou. Agora, ou nós vamos aprender a conviver com esse governo que está aí, para garantir nesse governo que está aí o espaço desse profissional, que a sociedade tenha direito de receber o que é melhor. Não tem mais o que discutir, né? Hoje mesmo o Nelson estava dizendo da possibilidade da secretária estadual de esporte, o que é uma boa notícia, porque existia muito comentário em que a secretaria ia deixar de existir. Mas me parece em que quem vem, inclusive, é uma coronel, não sei Uma se é mulher, né? uma mulher, que é da Polícia Militar, que vem aí da nossa, né, sempre Escola. Escola de Educação Física, o público aí muito Ô, responsável. Panzetti, mas olha só, né? Assim, eu estou aqui agora fazendo conjecturas. Foi na gestão, né, do Nelson, da sua gestão, que olharam com carinho maior para a questão do profissional de educação física da Escola Paulista Militar, né, da Polícia Militar de Educação Física do Estado de São Paulo, poder ter o registro e atuar junto à sociedade, caso queira, né? Agora, né, o mundo dá volta e vai assumir, tudo indica, uma profissional da escola da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Se essa relação não tivesse, né, ser feita lá atrás, como que seria agora a nossa convivência com essa profissional, né? E é como você falou do enfrentamento, é de você ver situações que estão no status quo e falar, cara, isso tem que ser modificado, isso serviu por algum motivo, mas hoje já não serve mais, né? Então, tem um sentido o Conselho Federal recusar isso. Os caras têm mais de 5.000 horas de atividade, pô. O nosso curso tem 3.200, o nosso o 69 lá tem, me parece aí, se eu estiver falando besteira, que me corrijam, mas 2.100. Como que não colocar essas pessoas? numa seita, Faz o né? menor sentido, né? Então, e aí a gente vê que justamente não é fazer, porque eu fico exatamente transportando essa situação para o que você mesmo está dizendo para a gente hoje em relação né, os profissionais atletas, né, que eles buscam depois, né, como você buscou depois aí da sua jornada como atleta profissional, está atuando ainda naquilo que ele ama, mas não mais muitas vezes como atleta, porque, como você mesmo citou, N fatores faz com que ele não consiga mais ser um atleta profissional, mas toda essa experiência dele, ele vai ficar, né, 4 anos no limbo, vamos assim dizer, sem atuar, repassando, contribuindo conhecimento, porque ele não tem um registro. Então, realmente, lógico que, não estou dizendo que é o correto ou que é errado, mas cabe uma discussão que não judicial, né? Cabe uma discussão dentro do conselho para que a gente possa chegar para esse cara, porque eu faço parte da comissão de lutas, onde a gente está fazendo lá no conselho, vamos dizer assim, um projeto embrionário com o pessoal do judô. E eu sinto uma vontade tão grande da Federação de Judô em capacitar esse faixa preta com o que é necessário para que ele se torne um profissional melhor, para que ele realmente, além do conhecimento, vamos dizer assim, técnico do judô, ele também tenha conhecimento fisiológico, também tenha conhecimento de empreendedorismo, também tenha conhecimento de biomecânica para poder dar uma boa aula. Então você vê que isso é um discernimento e uma vontade de todo mundo, né? Então por que ficar proibindo e judicializando essas questões? Realmente não faz muito sentido para mim Deixa eu também. só fazer uma correção aqui. O Nelson está me falando, é a Coronel Helena, e ela não é profissional de educação física, mas está na carreira da Polícia Militar, ao qual nós temos uma proximidade muito grande. Exato, né? Assim, obrigado pela correção, Nelson. Não tem Mesmo ela não sendo uma profissional de educação física, com certeza ela vai estar em volta de pessoas que são profissionais de educação física e que têm uma boa relação com o conselho, né?
Agora você falou uma coisa importante, né? Com essa multidisciplinaridade em que a nossa profissão tem, né? Com a criação de 6, 7 esportes por ano, com as possibilidades que o mercado oferece ao nosso profissional, a discussão do técnico também não dá mais para ser, né, recusada, porque essa autoespecificidade ela vai ser necessária ali na frente, né? Nós vamos ter que repensar isso. E a própria lei ela estabelece essa questão do tecnólogo. Eu não sei exatamente como que nós vamos conduzir isso, mas nós temos que conduzir de uma forma em que nós temos que priorizar a profissão, né? Nós temos que cercar dentro da nossa profissão para que a gente possa conduzir da forma né, mais idônea e correta dentro da sociedade. Mas é outra discussão que não pode se deixar de lado, né? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que sentar e buscar saídas para isso. Mas eu acho que esse é o fato. O fato é a gente ocupar espaço. Eu vejo, por exemplo, aqui eu me encho de orgulho com São Paulo. A gente vê a quantidade absurda de conselhos que nós temos profissionais, conselhos que estão sendo criados, dando, olha, o Conselho Estadual, o CREF tem cadeira, agora Campinas, outros estão surgindo no CODE da Fiesp. Bom, a gente tem hoje uma representatividade garantida nos principais segmentos, né, do Estado. Sim. E hoje, realmente, você garante, e vocês aí do setor fitness muito mais, a qualidade desse profissional também, né? Eu vejo esse trabalho que vem sendo feito, e iniciou o ano passado, iniciou há alguns anos, e justamente dentro desse teu momento de fala, onde você sempre nos provoca a ocupar espaço, né, sentar na cadeira e ter propriedade ao falar, ter competência naquilo que você fala, porque não é simplesmente sentar na cadeira, né, Panzetti? É você sentar na cadeira e ter propriedade de fala para que possa mostrar para as pessoas a importância do profissional de educação física. Isso ficou latente agora na pandemia, né? A gente teve aí visões muito deturpadas do que seria a nossa responsabilidade, esferas municipais, estaduais e federais, e onde o CREF São Paulo, decorrente a ter pessoas extremamente capacitadas, conseguiu garantir as suas cadeiras, garantir as suas falas, e como você vem falando, e como você bem colocou. E com isso, consequentemente, abrindo novas frentes em locais que era quase que impensável de nós estarmos, né? E hoje que eu digo, né, que a gente até estava lá sábado no conselho, e hoje a gente tem, né, como aí em Indaiatuba, onde você está, o Heleno, um profissional de educação física, cuidando da educação, né? Então você vê, e ele mesmo fala que cria a sua, né? E você também, por sua vez, falou, isso aí superou o mestre de longe, né? Então é justamente essa competência que a gente tem como adquirir, né, Panzetti? Temos muitos exemplos, né? Eu acho que, voltando àquela história dos 100 primeiros dias, é importante porque hoje você chega, muitos deputados, senadores estão chegando agora, né? A importância da gente ter uma pauta pequena, sólida, bem estruturada, com objetivos bem claros, é importante porque a gente vai pautando e esses deputados e senadores começam a enxergar a força da profissão na sociedade, né? Porque você vê, ontem eu estava vendo o Tiago comentando de toda a movimentação que ele participou, quando as pessoas começam a enxergar a profissão dessa forma, e é só no convencimento. Então, nós temos que criar uma estratégia para isso. Nas assembleias de Estado, nós temos aí leis empacadas que não andaram. É o momento da gente se aproximar. Lógico, o cara que está na sua recondução, ele já tem mais clareza de tudo, mas é o momento da gente pontuar um novo momento, um novo ciclo de 4 anos. Então, isso é importante. Eu vejo os secretários, olha, a gente, se conseguisse falar com os 650 secretários de São Paulo, seria uma vitória. Máximo, Mas né? com alguém, falo das possibilidades de parceria, no quanto que a gente pode contribuir e eles podem contribuir para a sociedade, para o profissional, você vê que é uma coisa assim que, né, nós temos que ter rotina nessas ações, né? Porque senão nós não vamos transformar, senão nós vamos ficar no
recurso. Ah, leva para a justiça, contrata o melhor advogado, contrata o melhor escritório. Isso o passado mostrou que não deu certo. O que, que Não nós, dá o que certo. nós ganhamos com isso? Agora, quando a gente Perfeito. inverte a situação, lógico, tem momentos que a gente não pode abrir mão, mas quando a gente inverte a situação e busca, né, o convencimento, busca dar clareza na situação, estipular objetivos bem claros, tá aí a vitória da lei, pô. Quem que imaginava que num espaço tão curto, a gente conseguiria chegar no que chegou com a nossa Não é lei? Muita verdade. coisa para olhar nela, tem muita coisa que a gente tem que avançar, mas se nós não ocuparmos o espaço e sabemos o que nós estamos pleiteando, fica difícil. Nós estamos cheios de deputado profissional de educação física que nunca Muito. lutou por uma pauta. Agora, É nós temos verdade. que ir lá e dar chance para ele. Professor, Exato. Não é a criticá-lo, mas é trazer. oportunidade, nós, junto com você, você fazer algo pela sua profissão. Ninguém Exato. fez É isso aí. cursos de 4 anos sem gostar da profissão. Ele pode É, ter acho no que momento de desacreditar, mas esse é o momento. não, essa sua colocação agora, Pazete, nossa, deu um insight aqui, deu uma clareada na minha mente, que é exatamente isso. A gente tem diversos, né, políticos, deputados, vereadores, que são profissionais de educação física, mas que muitas vezes, como você mesmo citou, nunca fizeram nada ou fizeram muito pouco pela profissão. Só que esse cara, ele não passou 4 anos na faculdade sem gostar da educação física. Pô, acho que é o Então, esse cara é o cara que você, no lugar de você criticá-lo, é o momento de você se aproximar e e falar, cara, faça alguma coisa, faz todo sentido, Pazete. Parabéns pela visão, não, parabéns. olha, agora está na sua mão. A gente pode ajudar você nisso. Agora você pode fazer por essa profissão, por aqueles seus amigos que você deixou lá atrás. Esse é o momento, né? Mas Cara, até me arrepiou, Pazete, porque faz todo sentido. Essa tua visão de justamente de fornecer para a pessoa o apoio, no lugar de cobrar o apoio, essa é uma via de mão dupla que eu acredito que a educação física que todos nós só temos a ganhar. Porque a gente, como ser humano, a gente tem uma facilidade muito grande de criticar as pessoas e uma dificuldade, muitas vezes, de apoiá-las, né? Então faz sentido, a gente sempre é mais reativo do que proativo. E essa proatividade acho que faz todo sentido nesse momento, Zete. agora, É muito bacana essa tua visão. agora, uma coisa eu tenho que dizer, né? A nossa equipe é sensacional. Os nossos conselheiros, nas suas diversas participação, nos caminhos que ele traz, nas suas experiências profissionais, os nossos delegados, que esse foi o grande acerto do nosso presidente, a criação desse delegado. Nós capilarizamos o conselho em todo o estado. Hoje nós descentralizando, estamos aí tentando abrir o seccional em São José, em Rio Preto, em Araçatuba, na Baixada. Nós estamos indo onde o profissional está. Nós estamos criando contatos diretos. E essas pessoas são muito capacitadas e muito qualificadas, né? Olha, veja Sim. durante um período, e aí não é crítica a ninguém, pelo amor de Deus, né? Mas a gente ficou muitos anos formando conselhos unicamente acadêmicos. É muito importante o setor acadêmico. Você vai arrumar briga. Não. Hoje nós temos todos os segmentos. Da licenciatura, nós temos o acadêmico, nós temos o do fitness, nós temos o da gestão pública. Então, não tem hoje Por quê? Porque nós trouxemos todo mundo para dentro, gente. Não vamos brigar, não. Vamos construir uma coisa só. Todo mundo tem que... E essa pluralidade é justamente que enriquece, né, as discussões. Porque todas essas pessoas, esses setores, essa representatividade, ela é necessária justamente para que você possa fazer a função do conselho, né? Que é justamente cuidar de todas as vertentes que existem dentro do segmento. Porque senão você só fica com um olhar viciado. Se você não tem ali a voz, a contribuição, é o que eu sempre digo, Pazete, isso eu aprendi com você. Uma vez, por muito tempo, você me falou algo, né, nesse caminho,
e eu guardei isso, né? Que o político, muitas vezes, ele não é mal intencionado, ele é mal assessorado. Sim, Ele tem uma boa intenção. E aí, só que a boa intenção dele pega um cara que é o assessor e não contribui de uma forma só, ou contribui também naquela visão somente única, né? Uma visão específica. E aí ele vai lá e mete a lei, faz a PL, enfim. Só que quando você chega com contraponto, esse cara, pô, peraí, realmente essa vertente eu não vi. E é o que acontece no conselho quando você tem essa pluralidade grande de segmentos, né? isso acontece em todos os segmentos. Olha, por exemplo, eu vejo nas prefeituras. Hoje, os prefeitos eles acabam querendo enxergar a saúde e a educação. Então, buscam recursos só nisso, buscam emendas parlamentares. As possibilidades de ser pago, por exemplo, emendas em esporte é infinitamente maior. Por quê? Porque hoje a Secretaria Especial de Esporte, para você ter uma ideia, 82% do seu orçamento vem das emendas. Então, nós temos que capacitar esse profissional, porque quando sobra dinheiro é culpa nossa. E quando eu falo culpa nossa, é culpa de todos nós, né? Responsabilidade. Fama que política pública só se faz com orçamento, mas está sobrando orçamento e a gente não consegue captar. O que acontece? Que incapacidade é essa? Então nós temos que evoluir. Nós temos que aprender com muitas profissões aí que estão dando, mas nós estamos no caminho certo. Eu acho que esse movimento de transformação no Conselho Federal, ele é um movimento que não se acaba mais, né? Cada vez mais nós vamos conseguir convencer esse setor político da importância da educação física e não da importância só de falar na época de palanque. Efetivamente, Sim, sim. pode ser transformador através de políticas que criem orçamentos, através de políticas que garantam a prática, porque o discurso é muito bonito lá no seu artigo, que diz que é direito da população e obrigação da sociedade, do governo, a questão da prática esportiva. Mas nós temos que sair do discurso e efetivamente fazer acontecer. Eu acho que nós já passamos bem do tempo aqui, hein? Pois é, a gente entrou, geralmente a gente acontece isso, a gente entra no túnel do tempo aqui e o negócio vai embora. Realmente a gente passou, o papo de cafezinho era meia hora e a gente já dobrou esse tempo e você vê que o papo foi tão bom que a galera ficou. O pessoal ou gostou por uma questão de respeito, ficaram conosco aí, a grande maioria até o final. Então, assim, Pazete, eu gostaria, olha lá, papo nota 1000, o Ailton falou que é teu fã. Cara, assim, fazer live com fazer live. Quando eu vejo o Patrick, esse Ailton, porque isso é fera. É fera porque ele tem uma visão danada, ocupa espaço. Olha aqui, Marquinho Leme, esse competiu muito comigo, viajou muito junto. Marcão faz parte da minha história de atleta e hoje ele ainda está bombando, campeão sul-americano, campeão brasileiro. E está arrebentando a boca. Que legal, cara. Que bacana, Pazete. Cara, e é isso, Pazete. Assim, eu quero primeiro, para entrar nos finalmente, te agradecer pela sua disponibilidade. Você é um cara extremamente ocupado sempre pela educação física. A gente vê aí, hoje mesmo eu até postei que você não para, você está numa cidade, está na outra, sempre trabalhando para a educação física. É um cara que vive... Deixa eu só falar no espaço. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia viver fazendo o que eu mais gosto, que é dar pitaca, rapaz. Hoje eu dou pitaca, dou palpite. Mas é o seguinte... À vontade. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, vou fazer o quê? Não, mas olha, eu acredito que os seus pitacos, cara, eles... Às vezes as pessoas podem até não gostar, Panzetti, mas existe... Eu falo muito assim, existe uma diferença, né, entre o psicólogo e o amigo. O amigo fala aquilo que você quer ouvir, o psicólogo fala aquilo que você precisa ouvir. Então esses pitacos, muitas vezes as pessoas não gostam, né? Mas elas, quando chegam em casa, deitam no travesseiro e começam a refletir sobre o que você falou, tenho certeza que contribui de alguma forma. Então, assim, quero agradecer muito você pela sua disponibilidade de tempo, de você estar aqui comigo tomando esse café. Agradecer toda a nossa audiência aí, todos os comentários. É muito gostoso ver como você é querido pelas pessoas, que o pessoal vai entrando, sempre vai elogiando, tirando o público, né? Que o público está te desafiando por um braço de ferro, né?
o público já falou bem claro que você não está aceitando o convite dele, que você está com medo de perder para ele, né? Então, ó, e o Leme está falando aqui, ó, 1986, Humberto levantou mais de 200 quilos no levantamento terra, gigante. Então, cara, não é para... Esses dias ele me mandou uma foto aí, nós na seleção paulista, no Campeonato Brasileiro. Bom tempo, hein, Marcão? Eu tenho muita saudade. E as nossas viagens para fora do país foram tantas. Mas, E esse fera... e sabe que eu acho que é gostoso? E sabe uma coisa que me inspira em você, me inspira no Nelson também? Eu falei isso já para você, que né, tanto você como o Nelson me consideram. Eu já pedi, já falei e enxergo em vocês sendo os meus mentores. E uma coisa que eu sempre falo, né? Eu olho para vocês e vejo o legado que vocês estão deixando na educação física. E me inspira isso. Porque herança eu não quero deixar. Né? Eu não quero deixar um conselho mais bonito, uma cadeira mais bonita, um prédio mais bonito. Mas eu quero deixar as pessoas diferentes. Né? Então, quando eu vejo um Heleno te elogiando, falando que foi cria sua, e hoje fazendo um trabalho maravilhoso aí em Indaiatuba, isso é legado. Né? Então, me inspira essa trajetória sua, do Nelson, de estar deixando um legado para a educação física. Então, te agradecer aqui em nome de todo mundo que está aqui. Eu tenho certeza que o pensamento é muito semelhante. E, Panzetti, tamo junto, bonitão. Tamo junto nisso de fazer essa revolução da educação física. Olha, eu vou fazer o último pedido para você. Aqui, eu vou tirar os comentários para a gente fazer uma foto bem bonita. Eu quero aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Aê, de voltar com os comentários aqui, ó. Vou ativar os comentários. eu queria... Meu irmão, pode ficar à vontade, Panzetti. O seguinte, o quanto orgulhoso eu estou de falar com você e com essas pessoas que estão me vendo, né? Porque aqui, de todos que eu estou vendo que estão na sala, primeiro que são merecedores de toda a gratidão da profissão, porque são lutadores aí, cada um no seu segmento, cada um demonstrando o quanto acredita. Porque uma coisa é você discursar, outra coisa é você acreditar que isso que nós escolhemos como profissão, ela pode sim melhorar uma sociedade, seja em qualidade de vida, seja em saúde, seja em inclusão social, mas ela é a profissão do futuro e não é conversa de quem quer vender revista. Eu não consigo imaginar uma sociedade sem esse profissional e os profissionais que estão aqui. Isso tudo que nós construímos, cada um dessas 25 pessoas agora que estão nos vendo, tem participação direta. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Né? Ingenuidade, imaginar que a gente consiga fazer algo sozinho. Em gestão, a gente sempre fala o seguinte, né? Que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Nunca falar quando está com raiva, porque você vai fazer merda. Nunca prometer quando você está feliz que você não vai cumprir. Então, são coisas básicas, né? Em que a gente tem que aprender na relação entre as pessoas. Nem todo mundo vai pensar como nós. Um bom debate, uma boa discussão, ela é saudável, porque cada um traz um ponto de vista diferente. Quantas foram as que eu escutando alguém, falei, puxa, mas ele tem razão, ele está certo. Então, não tem esse trabalho coletivo. E eu enxergo que nós, aqui em São Paulo, pelo menos, nós temos que agradecer a excelência que esse conselho tem nos profissionais que está dentro. Né? Então, eu tenho uma gratidão muito grande, primeiro, de fazer parte desse grupo. Segundo, de ver as coisas acontecendo, porque nós estamos construindo uma história, não é discurso. Estão aí na nossa frente, estão mudando. Agora, de pouco, o Rodrigo falou sobre o tecnólogo. Não há como a gente não discutir isso. Isso é coisa para amanhã, viu, gente? Tem gente com nariz... Isso é coisa para amanhã. A enfermagem nos deu um baile ensinando como conviver, né? Com todos esses segmentos e essas ações, o que vai até aonde eu chego, onde começa você, onde é a minha atuação no auxiliar de enfermagem, no enfermeiro padrão. Então, eles passaram por isso e nós vamos ter que enfrentar essa realidade. Porque vamos conseguir passar também. A profissão é muito grande. Né? É isso aí. Desculpa, né? Já também, vamos agora para o Jornal
Ó, imagina, Panzetti, eu acho que assim, cara, é muito bacana, como você falou, Adoro dar pitaca, cara. e eu adoro E ouvir, aonde eu dou pitaca. cara, assim, você adora dar pitaco, eu adoro ouvir pitaco para poder ter um crescimento, porque tudo que vai chegando, eu vou aqui interiorizando e fazendo aqui os meus raciocínios. E como eu falo, é muito rico ouvir você, por toda essa bagagem que você tem, ouvir o Nelson, ouvir o Miguel, ouvir a Margarete, então isso é muito bacana. Então, assim, muito mais uma vez a te agradecer, meu irmãozinho, por você estar aí contribuindo com a educação física durante tantos anos, por estar aqui no Papo de Cafezinho. E, galera... Enquanto esses caras aguentar, eu vou ficar, viu? Quero avisar todo mundo que vocês vão ter que me aguentar por muito tempo ainda. É isso aí. Olha, se a gente aguenta o público, a gente aguenta você facilmente. O público tem que ir, esse homem, nós temos que fazer um... né? O cara merece. Tem. Esse é figura, viu? Eu, imagina, de trabalhar com essas pessoas que eu conhecia através de livros, né? O Hudson, quantas pessoas, né? O público que para mim foram importantes na minha formação e depois viraram meus companheiros de profissão. Então eu sou uma pessoa que agradeço a Deus todo dia, né? Eu nunca trabalhei na minha vida, eu adoro fazer essas coisas. E ainda, no fim de tudo, a minha vida inteira ainda adoro fazer e ganho para fazer isso. Eu acho assim. Cara, eu falo isso também, cara. Eu também me sinto muito. Eu me sinto a mesma sensação que você. Eu sou apaixonado. Pessoal, boa noite, desculpa. Boa noite, meus amigos. Panzetti, um prazer enorme. Muito obrigado, meu irmãozinho, por estar aqui junto comigo, aqui batendo esse papo. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem aí desses dois carecas aqui. Panzetti, essa luz dele não apaga de jeito nenhum, ó, cada vez mais ilumina a careca dele. Abraço. E tamo junto. Obrigado, gente. Fique com Deus. Se a gente não se vê por aqui, um Feliz Natal. Mas semana que vem tem outro papo de cafezinho aqui também, porque a lojinha não fecha. Natal com muita harmonia, muita paz. É isso aí. Tchau, meus amigos.